Olá, seja bem-vindo ao canal Vinhos de Bicicleta. Eu sou o sommelier Rodrigo Ferraz e hoje a gente vai falar sobre um tema que me agrada muito, sobre os produtores artesanais de vinhos. Bem-vindo! Então, hoje vai ser um vídeo mais pessoal, quase pessoal, porque eu vou falar do estilo de produtor que me inspirou a abrir a Vinhos de Bicicleta, simples assim, só. A Vinhos de Bicicleta agora em 2020 vai completar 8 anos e a gente só começou por causa da viagem lá de bike, né, de bicicleta, numa bicicletinha antiga, lá pelos vinhedos de Mendoza. E nessa trip a gente foi atrás das vinícolas boutiques, artesanais. Na época, sinceramente, eu era publicitário em São Paulo, já estava buscando outra vida, não sabia que ia trabalhar com vinho, né? Mas já estava querendo sair da publicidade e empreender em alguma área. Estava em busca disso. Vamos ver qual é, né? O que tem de especial vinho artesanal? Porque a gente aqui no Brasil, poxa, principalmente vinho argentino, a gente tem bastante acesso, né? A vinícolas grandes, mais industrializadas, e aí eu falei, pô, vamos ver o que tem lá que não chega para cá. São momentos, esse de encontro lá das vinícolas artesanais, vou partilhar um pouco da minha experiência, né? Foi um encontro muito rico para mim, que não tem nada a ver com rico monetariamente falando, né? Foi um momento rico de prazer, de alegria, valorização de legado, de famílias, de me sentir em casa. Poxa, eu cresci, até essa tatuagem aqui que eu tenho no braço, é da fazenda do meu avô, que fica em Silveiras, no estado de São Paulo, quase divisa com o Rio de Janeiro. Eu passei boa parte da minha infância indo para a fazenda, né, ficando entre o gado, cavalo lá, essa aura que tem esses lugares de fazenda, tal, de agricultura, são lugares que me deixam muito em casa. E aí lá em Mendoza eu tive essa sensação, sabe? Eu falei, cara, além de tudo, além do lugar que me deixou em casa, além das pessoas, que eu via que os valores delas eram muito parecidos com os da minha família. Porque, poxa, você tem uma vinícola artesanal, você depende de ter a construção de um legado e respeitar esse legado familiar, né? Porque são coisas de gerações de família que vão passando de um para o outro, né? Lá em Mendoza, principalmente, tem de várias famílias que vieram da Itália por causa da guerra. No Chile também tem famílias tanto da Itália como famílias espanholas e tal. Esse vinho aqui que eu trouxe hoje, inclusive, é um vinho hiper artesanal, já vou até falar sobre ele, só que ele é chileno, não é nem argentino. E aí, aquele lugar, além de ter toda essa aura de valores e tal, tinha ainda o vinho, cara. Eu falei, pô, eu me encontrei lá, né? Justamente nos produtores menores, nos produtores que tinham esse tipo de ambiente, esse tipo de legado familiar, esse tipo de cuidado imenso com quem está visitando lá, né? No caso, os turistas, né? Você via que não era um tratamento, era zero comercial, era um negócio bem... Parecia que o cara estava te recebendo como se fosse um amigo na casa dele e tal. Então, esse tipo de legado eu acho muito legal a gente preservar e a gente homenagear. O Clube Vinhos de Bicicleta nasceu basicamente disso. Desde 2012 a gente se preocupa em ser um clube de vinhos de vinícolas artesanais. É lógico que tem uns vinhos outros que são de produções maiores que a gente manda, mas que continuam sendo meio raros, né, que não vão para supermercado e tal. Só que eu dou sempre ênfase para as vinícolas artesanais, é o que eu gosto, é onde eu me sinto em casa, e aí sempre que eu posso eu mando isso para o clube. Esse aqui é um vinho que chama Zorrito Salvaje, né? Já tem selvagem no nome, da vinícola Villa Lobos. Você vê que é uma obra de arte o rótulo, né? Foi na seleção ícone do clube, foi na Revolution, que é a seleção ícone do Clube Vinhos de Bicicleta. É um vinhaço e é um blend de Cinsault e País. 50% Cinsault e 50% País. A Cinsault eles cultivaram no Vale do Itata e a País eles cultivaram no Maule. E olha só, para quem não sabe, né? Essa aqui é a cartinha que eu escrevo todo mês para os associados do clube. É uma cartinha exclusiva para eles. E aí vai contando não só a história do vinho, mas também a história do porquê aquele vinho foi escolhido, se eu tenho alguma relação afetiva com ele, enfim, é uma carta que está aqui para contar a história e não só para falar tecnicamente sobre os vinhos. E aí você vê foto do vinhedo desses caras, é a coisa mais maluca do mundo. Eles falam assim, o vinhedo tem que estar inserido na fauna e na flora selvagens ali. E aí é sem condução o vinhedo.
Pô, deve demorar pra caramba para fazer a colheita dessas uvas. Tem uma videira aqui, aí tem outro tipo de árvore aqui, aí tem outro tipo de planta frutífera aqui, e aí tem uns animais no meio, tem teia de aranha no vinhedo. Então é uma vitivinicultura extremamente artesanal. Aí você fala, Rodrigo, é melhor ou pior que a industrializada? Cara, não. Sinceramente, não tem um melhor ou um pior. São motivações diferentes para públicos diferentes e momentos diferentes. O vinho industrializado tem sua importância grande nesse mercado, porque ele introduz um monte de gente no mercado do vinho, né? Eu comecei com vinho industrializado, não comecei direto com vinho artesanal, até porque quando o vinho que nem esse aqui é um vinho de produção menor, né? Tem, poxa, o cara, como eu te falei, a videira do cara é praticamente selvagem lá. É lógico que vai ser um vinho mais caro. Para o cara manter aquela vinícola acesa, né? Manter aquela vinícola viva, ele vai ter que cobrar mais caro na garrafa. Não necessariamente você vai gostar mais do vinho ou não. A única coisa que você tem que ter em mente é valorize o que está dentro ali. Vá sem preconceitos. Esse vinho aqui, que é um Sansoi País, 92 pontos do Descorchados e 91 pontos do Robert Parker. Então, se os grandes críticos aí estão falando bem do vinho, não é a gente, né, que vai falar mal por puro preconceito. Um vinho completamente exótico, diferente. Até eu coloquei aqui um monte de coisa, além das frutas vermelhas frescas, né, que é framboesa, morango, isso é mais comum. Aí tem o toque de especiaria doce, tipo anis estrelado, canela, zimbro, tem um toque herbáceo forte nele, mais selvagem, até vai um pouco para flor seca. Então são vinhos que parece que você está pegando ali aquele DNA, aquele legado daquela família e conseguindo beber um pouco desse legado na sua taça. É um vinho que, do ponto de vista de vinificação, um vinho impecável. Você pega tanino aveludado, acidez equilibrada, sabores hiper complexos, final de boca longo. Então, não é porque o vinho é artesanal que ele tem que sofrer um processo de vinificação mais simples, não tem nada a ver. Ele é artesanal no modo, no método, colheita manual, às vezes até na vinha, né? Vamos ver como é. Tem gente que ara a terra ainda com cavalo. Muitos deles usam leveduras indígenas, né? Leveduras que já estão ali no ambiente para fermentar o vinho. É um estilo de vitivinicultura artesanal que não necessariamente vai influenciar na qualidade para cima ou para baixo do vinho. É um estilo, são estilos diferentes. Agora, o que eu acho de grande diferença entre um vinho industrializado e um artesanal? Os vinhos artesanais têm mais personalidade, a personalidade da vinícola. Dificilmente eu vou pegar um vinho desse aqui e ele vai ser parecido com algo que eu já tomei na minha vida. O rótulo é de um artista plástico, esse vinho é da família Villa-Lobos. A vinícola, até coloquei na cartinha aqui, que é do Henrique Villa-Lobos, foi fundada na oficina de escultura do Henrique Villa-Lobos. E é até legal que foi no Vale dos Artistas, que fica dentro do Colchagua, do Vale do Colchagua. Tem toda essa pegada de arte, eles próprios da vinícola, né, Villa-Lobos, eles falam, a gente tem que respeitar ao máximo a natureza, a gente não pode ter muita interferência, então até eles defendem não a monocultura, né, apesar deles terem lá as videiras plantadas para fazer os vinhos próprios, eles têm várias outras plantas frutíferas lá. Então, eu nunca digo para as pessoas, o vinho artesanal é melhor ou pior que um vinho industrializado. São opções muito diferentes. Geralmente, os vinhos industrializados, eles vão ter potencial de crescimento em escala maior, vão chegar num custo-benefício melhor no mercado, vão ter uma gama de distribuição maior, né? Vão para vários supermercados aí, grandes redes, e geralmente não vão arriscar muito no quesito cepas, né? No quesito castas. Dificilmente você vai pegar um vinho industrializado de uma casta que você nunca ouviu falar. Aí esses caras artesanais, eles vão ter quais fatores contra? Escala, não dá, senão você deixa de ser artesanal. Custo-benefício quase nunca, porque vinho artesanal é mais caro de produzir, então na ponta geralmente chega mais alto. O fator bom é que aqui está sendo contada uma história, tem uma motivação que não é puramente comercial, não tem acionista aqui mandando o enólogo fazer, tem que fazer assim porque a demanda do mercado lá da China tá desse jeito. Então aqui é o vinho que o cara quer fazer, da forma que ele quer fazer, um vinho com personalidade, e é isso que me atrai tanto para os vinhos artesanais. É isso que fez com que eu me dedicasse a abrir uma empresa mais voltada para vinho artesanal. Então, quando você se deparar com uma coisa dessa,
valorize, respeite. Pode até ser que não goste do vinho, mas valorize aquela história, porque ele não está sendo feito para agradar o teu paladar. Ele está sendo feito para contar uma história. É isso aí, eu quis fazer esse vídeo aí dedicado para os produtores artesanais de vinho aí, os heróis da resistência aí do mundo do vinho. A minha vida profissional hoje, eu sou feliz porque esses caras existem, né? Porque eu trabalho com os vinhos deles e hoje eu sou muito feliz na minha profissão, sou muito realizado por ter aberto a Vinhos de Bicicleta. Espero que a gente vá ainda caminhar juntos aí por muitos anos e enquanto existirem os produtores artesanais, a gente vai estar aqui batalhando por eles e divulgando esse trabalho lindo que eles fazem. Então, saúde, a vitivinicultura artesanal e ao nosso lado mais emotivo e natural de ser. É isso aí.